Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Estamos fazendo a jornada final do tarô pelo tarô, em termos de aberturas. E na abertura de hoje, a gente tem um dos arcanos mais queridinhos, mais queridos mesmo, daquele que puxa, ele muda a jogada, ele traz luz, ele representa uma positividade, uma fé e uma esperança, que é a última que morre. Então, assim, é um dos arcanos gostosos entre os arcanos maiores do tarô, não importando se isso é pelo tarô Marcelo, o tarô vovô, ou se é pelo tarô Rider-Waite-Smith, o tarô papai. Definitivamente, a gente tem para esses dois, uma mudança micro com relação ao que seria a sua simbologia ou a sua aparência. De toda forma, aqui tem uma expressão que eu gostei muito, né? Porque essa, a estrela é uma expressão das nossas mais belas esperanças, mas também um pouco dos nossos sonhos desprovidos de realismo. Então, muitas vezes a estrela, o lado sombrio da estrela é justamente aquele que fica só no sonho, só no aguardar, só no ter fé, só no esperar e nada fazer, não é? Inclusive, ele é uma carta de bastante imobilidade. Ela forma também o número 4 como o imperador, com o movimento das pernas. Alguns falam que ela, entre pernas e braços, a gente tem uma lemniscata, ou até seria o Aleph. Enfim, há especulações sobre o posicionamento da figura da estrela. De toda forma, é o primeiro nude da história e deve ter feito bastante sucesso no seu tempo. É a carta que a gente admira, contempla, espera, guarda, dias melhores virão, amanhã é um novo dia, e assim segue como uma possibilidade. Bom, o outro mito preocupante desta carta, no sentido da sombra, é o mito de Narciso, aquele que se apaixona pela sua própria imagem à beira do lago, sucumbe ali mesmo porque tenta mergulhar e encontrar a esse belo rapaz, e claro que então fenece e morre dentro dessa história. Bom, é, eu acho que um dos pontos importantes da estrela é quando a gente consegue reconhecer e aceitar o nosso ponto, o nosso lugar no mundo, na vida e na história da nossa vida. Quando a gente consegue perceber que a gente realmente é protagonista, minimamente de 50% dessa história, tá bom, porque tem eventos que são alheios à minha vontade, né? Essa era uma discussão muito boa com Dona Ivone. É alheios à minha vontade, sim, sim, tem vários eventos que a gente não pode realmente coordenar, mas a forma, o jeito da minha resposta, então a escolha que eu faço a partir desses eventos cabe ao meu lugar de livre-arbítrio, é onde eu faço a orquestração e assino, né? Então, muitas vezes a gente fica à sombra da vida ou à sombra de algumas pessoas, e muitas vezes a gente precisaria ser a grande estrela do nosso filme, do nosso livro, da nossa história, da nossa casa, da nossa família, não é? É bacana, vale a pena. Bom, para você que está seguindo o 365, aquele joinha, se inscreve no canal para fazer parte dessa comunidade e, mais do que isso, compartilhe o vídeo para que eu tenha um verdadeiro auxílio das máquinas e dos algoritmos e tudo o mais, para que elas possam entender que esse assunto está valendo a pena. Mais do que isso, se você quiser ficar pertinho de uma turma, porque a gente fala de tarô, a gente pergunta de tarô, a gente põe jogada de tarô, a gente fala do mesmo assunto que a gente gosta, que é o tarô. Se você gosta do tarô, segue para o 365 Aberturas de Tarô do WhatsApp. Agora, tem um link aqui embaixo e no alto do meu canal, e faz já para que não esquecer, né? E eu te vejo do outro lado. Beleza, vamos seguir? Então vamos seguir para a abertura de hoje, que é uma abertura muito linda, muito legal. A abertura da estrela nessa semana 29, né? A gente está estrelando, olha lá, a gente está estrelando a abertura 197 da Dona Estrela. Então vamos lá. A abertura da estrela simboliza esperança, fé, renovação e orientação interior. Ela representa um momento de cura, inspiração e conexão com a própria intuição após um período de desafios ou turbulência.
como a carta da torre que a precede. A gente tem que lembrar que a torre é a que veio logo antes. Então, assim, a esperança é a última que morre, ou amanhã é um outro dia. Essa abertura pode ser usada para orientar um consulente em tempos de busca por cura, esperança, criatividade e reconexão interior, especialmente após um período turbulento. Lembrando de novo, como a torre que a precede no baralho. Então, o tema qual que é mesmo? Cura, inspiração e reconexão com a essência pós-crises. Bora jogar? Bom, então deixa eu me tirar daqui, que só atrapalha, só atrapalha. Pronto. Fazendo um printing da tela ou copiando com calma no seu journal ou no seu diário, vamos seguir pelo caminho da estrela. A carta número 1, que fica bem ao centro, é a nudez da alma. Qual é a verdade que preciso aceitar em mim agora? Aqui exploramos o que está sendo revelado sem máscaras, a vulnerabilidade como força. Carta 2, o jarro da terra. O que preciso nutrir no mundo material para florescer? Essa carta mostra os recursos ou ações práticas que devem ser cultivadas para a renovação. O jarro da água. Qual emoção ou vínculo preciso liberar ou purificar? Fala do desapego emocional necessário para que a energia volte a fluir. Carta 4, o rio da vida. Como posso me alinhar melhor ao fluxo natural das mudanças? Representa como lidar com transformações de maneira mais intuitiva e resiliente. A grande estrela, onde reside a minha verdadeira inspiração nesse momento, onde a minha estrela está brilhando. Ilumina o farol interior, aquilo que te guia mesmo na escuridão. Carta 6, as 7 estrelas menores. Quais forças sutis, espirituais ou pessoais, estão me apoiando agora? 7 apoios, guias invisíveis, dons ou conexões que oferecem suporte na jornada. E aqui nessa carta 6, a gente tem uma pegadinha, né? Nós vamos precisar de arcaninhos menores. Bora lá depois para olhar. A carta 7, o céu noturno, o que ainda está encoberto, mas precisa vir à tona, então a gente está falando um pouco do que não está visível, né? Mas que a gente precisa olhar também. Investigamos o que permanece no inconsciente, esperando ser revelado com clareza. Carta 8, o deserto que floresce e a montanha, onde estou sendo convidada a encontrar paz e renascer. Mostra onde a cura acontece, no silêncio, no isolamento ou no recomeço árido, e onde dá para chegar, né? Porque a montanha é um pouco o que virá lá em outro tempo. Carta 9, o reflexo das águas, nas águas, perdão. Qual imagem minha preciso transformar para crescer? Trabalho com a autoimagem, o ego, crenças limitantes que precisam ser dissolvidas. Carta 10, a luz da estrela. Qual é a mensagem final de esperança e direção para o meu futuro? Uma carta de síntese, o destino, a bênção ou a direção que se apresenta após todo o percurso. E na carta 11, a vida com fé, onde a vida foi preservada e merece minha fé e confiança, mesmo que demore um pouco. Essa é a posição da árvore, fazendo uma certa alusão à árvore da vida, não é? E ao pássaro no sentido da vida de novo. É um toquezinho aonde tem vida e aonde tem fé, é para lá que eu vou. Ou a vida foi preservada, vamos olhar para isso. Bom, de qualquer forma, então a gente pode estar olhando, né, as cartas agora daquele jeitinho mais desanuviadinho, para vocês não perderem a organização ou por que que está colocado assim. Mas você pode estar colocando da forma que você achar melhor na mesa, que couber, não é? Do que der certo. Beleza? Vamos jogar? Bora jogar. Então a gente segue daqui para o ambiente da mesa de jogo, para a gente poder chegar aqui com a própria estrela da Pamela aqui sendo a nossa guia, né? Aquilo que vai estar nos guiando para o passeio. Então, vamos deixar aqui no cantinho, ver se dá certo da gente fazer. Aqui estão as menores. Falei para vocês separarem as menores aí, que vocês quiserem, mas pode até ser de um outro baralho, se vocês acharem por bem que é mais interessante. Eu vou continuar usando o meu querido Marselha, não é? Porque me dou muito bem com ele, gente. Não tenho problema nenhum com o Marcelo ou o Ryder. Para mim, todos eles estão valendo. Bora lá.
Então, assim, o que que a gente tem então na primeira posição? Você printou a tela aí, copiou direitinho no jornal. Então, vamos seguir bem legal aqui qual é a nossa história, qual é a nossa conversa. Na carta um é para eu saber um pouco da minha nudez da alma. Qual é a verdade que eu preciso aceitar em mim agora? E aí a gente vai indo devagarzinho, né, seguindo o desenho, não tem muito como errar. Então, o jarro que está indo com a água para a terra é a próxima posição, né? Então, é o famoso um, dois, três, só que o 2 está para cá, e o 3 o jarro da água. Um, dois, três, né? Eles têm uma mudança um pouquinho de posição, se você quiser manter. O rio da vida, a posição 4, né? Aquele que vai vindo, parece que vem vindo dessa água, e é um rio. Foi um rio que passou em minha vida. A grande estrela, ela está lá em cima e ela tem algo para me contar. Grande estrela. Aí eu tenho as 7 estrelas menores. Eu vou, pronto, eu vou pedir para ter um guia das 7 estrelas menores, vou parar, vou separar e vou vir aqui nos menores e vou puxar 7 cartinhas menores para ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Que é para falar de todas que estão ali. Aí até a gente até arruma o bloquinho, não é? Ó, é um bloquinho, né? A primeira está embaixo, o resto está em cima e a grande aqui. Então, as 7 estrelas menores, para eu ver quais são essas forças sutis. O céu noturno é a minha sétima carta. Então, vamos lá, céu noturno. Céu noturno aqui em cima, não é? O deserto que floresce é a montanha, quer dizer, o processo da onde eu estou sendo convidada a renascer, a olhar e a encontrar uma certa paz, fica do lado aqui do meu jarro, do ladinho. O reflexo nas águas, qual a imagem minha eu preciso transformar e crescer, 8, 9, né? Então é um triângulozinho aqui. A luz da estrela, a carta 10, que fica bem no rostinho da estrela. Então, a estrela está aqui, isso aqui é bem a carinha dela, carta 10. E a carta 11, a vida com fé, em cima do pássaro, não é? A vida com fé. Já que essa é a grande finale, eu posso estar sempre colocando outros baralhos para aquecer o meu processo, né? Lembrem-se disso, sempre é possível aquecer. Mas como a gente já tem 11 cartas, já é uma abertura de bom tamanho, mais 7 ali. Então, eu acho que eu posso estar aquecendo. Eu vou pegar aqui um que está totalmente só com menores, eu acho. Então está totalmente misturado. Eu vou pegar essa daqui como um reforço aqui para esse lugar da vida e da fé da estrela para mim. Bom, vamos supor que eu acabei de passar por uma grande mudança, ou por grandes mudanças, eu diria que 2025, sem sombra de dúvida, né? E aí a gente vai começar olhando para a carta um. Na carta um a gente tem qual é a verdade que eu preciso aceitar em mim agora. Que todas as questões que vieram até mim, até esse presente momento, estavam dentro do meu livre-arbítrio dizer sim, não ou responder como poderia responder, né? E fiz muita coisa por amor, por envolvimento, por acreditar que era o melhor a ser feito, né? Sem máscara. Então, muitas das coisas que eu estou vivendo até aqui tem minha total responsabilidade, ou pelo menos aquelas, se aquele 50% parcial é meu. O jarro da terra, o que que eu preciso nutrir mais nessa questão do material? Preciso nutrir mais as minhas redondezas, preciso nutrir mais a questão da família, preciso nutrir mais o meu próprio karma, preciso nutrir mais as relações que, inclusive, transcendem as relações familiares, talvez sejam aquelas relações que vão para o campo coletivo, né? Que eu preciso nutrir mais o novo tempo, eu preciso nutrir mais aquilo que ainda está por vir.
e as relações no julgamento, acho que é o Parisi que fala, né, das questões da internet e tal serem por aqui. Bom, no jarro da terra, então preciso cultivar mais a web, né, e aquilo que a gente tem na web. O que que eu preciso no jarro da água? Qual emoção ou vínculo eu preciso liberar ou purificar? Olha, talvez eu tenha que liberar ou purificar um pouco das questões ligadas à sacerdotisa, né? Então, a minha timidez, ou aquilo que é a minha intelectualidade, ou os meus credos, ou aquilo em que eu acredito, eu talvez tenha que olhar de um jeito a liberar ou purificar isso, né? Estudar. O desapego emocional necessário aqui é desapegar do puritanismo, desapegar daquilo que é o ser purista, não é nem puritano, né? De achar que algumas coisas teriam que ser puramente por aqui ou por ali, né? Então, soltar também a questão de sentir solidão ou se sentir só, que muitas vezes é da papisa, e abrigar o lugar da papisa onde ela é fomentadora. Então, liberar o lugar onde ela se sente aprisionada e acolher o lugar onde ela é inventiva no seu lugar, ela é criativa no seu lugar de silêncio, né? Fazer uma outra observação no caminho da sacerdotisa. O rio da vida, como é que eu posso me alinhar melhor ao fluxo natural das mudanças? Aqui embaixo, o carro me diz, segue, né? Seguindo, viajando, andando, seguindo, se movimentando, indo, voltando. Então, definitivamente, para me alinhar com o fluxo natural das mudanças e das coisas que estão acontecendo, eu tenho que me mover. Parada, né, não vai dar. Colocar o carro na garagem vai ser um grande erro. O convite aqui é para coragem, destemor, enfrentamento, né? Corridas, viagens, muito bem. Na carta 5, onde a gente vai olhar lá para cima, né? Carta 5 está aqui na grande estrela, onde reside a minha verdadeira inspiração nesse momento, né? A minha inspiração reside no ensinar, no guiar, no informar e no trazer informações, né? Eu diria que meu maior vínculo nesse momento, a minha maior grande estrela, o que está iluminando o meu farol interior é o próprio 365, um projeto que eu acalentei durante um tempão e que agora coloca luz na minha escuridão, coloca luz naquilo tudo que é uma das coisas que eu mais gosto, que é o próprio tarô. Aí a gente tem as 7 estrelinhas menores. Então, quais são as forcinhas sutis, os 7 anões da minha Branca de Neve, tá? A Branca de Neve diz assim: a torre. Então, olha lá, né? Eu tenho quais forças sutis, espirituais ou pessoais estão apoiando agora. Eu espero que os pequenininhos me ajudem, porque a torre diz: olha, sem apoiador, meu bem, né? Tá tendo o apoio lá de cima, o maior possível, mas de verdade, segue que a vida também tá de mudança e você vai ter que, né, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então vamos dar uma olhada nessas forças menores, porque como dica maior, eu tenho exatamente o 16 que vira 7, trouxe os 7 pequenininhos aqui. Então eu tenho o fator mudança, renovação, desmontar, montar, não é desfazer, fazer, que a própria torre propõe, a crise que a própria torre propõe, para que eu possa estar olhando quais são os meus dons, os meus guias invisíveis, as minhas conexões. Dizem alguns que às vezes a gente tem a conexão direta, né, com a divindade através da coluna vertebral da torre, através da nossa coroa, chakra coronário, e que isso converse com o nosso chakra base. Aproveito para falar que da torre que eu fiz a abertura e eu acabei encontrando, né, de novo um seriado agora do Prime que falam das boas maldições, né, ou maldições do bem, vamos colocar assim. E é o tempo inteiro conversando sobre o céu e a terra, se a gente for pensar só na amizade profunda de um anjo e um demônio. Muito legal.
Então fica a minha dica, porque eu estou super envolvida, né, pela pegada, e parece ser um livro e que depois se transformou num seriado de televisão na Inglaterra. Muito bem. E aí a gente tem quais são as minhas ferramentas. Quero olhar para isso com carinho, porque é daqui que a gente tira algumas pérolas. Primeiro, 5 de paus. Então, veja, eu tenho a capacidade e a conexão com o fogo e do destemor e do enfrentamento, mas também posso ter e levar os 5 de paus para o lugar da briga e da desavença. Então, que eu saiba levar com paixão e força as coisas que eu posso mudar ou criar, mas que eu saiba olhar para isso com um certo dom também, ó, 4 de taças de manutenção das relações, de poder lembrar que ninguém substitui ninguém, de que as pessoas são importantes, as relações são importantes, não é? De que a emoção ligada às questões todas da vida são sempre muito importantes. Gentileza sempre atrai gentileza. 2 de espadas. Muitas vezes, uma das minhas grandes habilidades é estar centrada em mim mesma, sobretudo mentalmente, com aquilo que eu li, vi e aprendi. Isso, veja, aqui a gente vai ler essa 7 mais do bem do que do mal, porque são as minhas conexões. Então, às vezes, eu sou um ser ensimesmado. 2 de espadas. Penso, logo existo. E penso dentro de mim. Mas penso dentro de mim com todos os autores, conversas e pessoas pelas quais eu passei. Então, dentro de mim tem um banco de dados bem legal. Pena que não é IA, né? Mas é bem legal. Então, que eu use esse 2 de espadas, né, da melhor forma possível. 4, 4, 8, 9 de ouros. Eu já tenho um conforto material que não é o estado de riqueza, mas é um estado de conforto, aonde eu posso estar me preocupando com outras coisas. Eu já tenho uma certa segurança aqui, né, no material e no físico. E sim, tudo que eu tenho não vai me levar à morte, muito pelo contrário. Então, definitivamente, que eu olho a matéria como apoiadora. Vem então o 3 de paus. Pois é, de vez em quando na vida a gente começa um projeto, aí a gente começa o segundo projeto, aí quando a gente vê, a gente está no terceiro projeto. E tudo isso tem que andar meio que na mesma estrada. Às vezes a gente não consegue dar conta disso. Então, manobrar a vida para dar conta de mais de uma coisa sempre foi, eu diria, a minha grande habilidade. Aí eu resolvi trazer uma terceira coisa, né? Então, que eu dê conta de tudo isso. 2 de ouros, eu sei fazer trocas. Eu fui afinando e melhorando, e a cada dia mais eu estou melhor no dar e no receber, no dar e tomar, em fazer trocas, não é? E estou trocando com a vida. E isso é que é o mais legal da história. E por último, o 8 de espadas, dizendo que toda a intelectualidade que eu colecionei, todo o pensamento forte que eu tenha, todo banco de dados ou informação, toda a minha grande habilidade de comunicação, que eu saiba colocar isso a serviço da vida da melhor forma possível. Gostei dos meus sete monstrinhos, lembrei de um seriado, né, dos meus 7 anões, lembrei da Branca de Neve. O céu noturno. Então, agora falando do que está escondido e que ainda precisa vir à tona e ser olhado, daquilo que não pode ser mantido na escuridão, é a minha boa sorte, a minha boa fortuna, aquilo que eu mesmo trago como afortunado, né, como sortuda. Todos nós temos uma sorte. Qual é a sua sorte? Né? Eu vejo a minha sorte como essa roda da fortuna. Todas as oportunidades que aparecem, eu digo sim para elas, eu vou lá experimentar, eu vou lá olhar, eu vou lá perguntar, eu vou lá assuntar. Tudo na vida é um convite. Simplesmente dizer não para a maior parte dos convites da vida é não ir a lugar nenhum. Ou quando a gente afunila os convites só para um único lugar, quando eu olho apenas para uma única porta, quando tem tantas outras portas abertas
eu estou afunilando o meu destino. Eu sou realmente uma pessoa que sobe, desce e aproveita todas as portas, sempre me lembrando de um desenho animado do Pato Donald, onde ele olha milhões de portas. Acho que é o Pato Donald no país da matemática, se eu não estiver enganado. Aí a gente tem a carta 8, o deserto, né? Ó, tá aqui o deserto que floresce, a própria estrela vem me dar um beijo, né? Eu tive bastante disso nessas aberturas do tarô, pelo tarô, de que o próprio arcano se apresenta na sua própria abertura. Então, digamos assim, que mostra onde a cura acontece no silêncio, no isolamento, onde eu estou sendo convidada a encontrar paz e renascer na minha fé e naquilo que eu acredito. Então, trazendo realmente essa capacidade da estrela de acreditar e também de acreditar, né? Eu acredito em fadas, acredito, salvei mais uma. E quando eu falo isso, eu tenho uma sensação no fundo do meu coração e da minha criança interna que isso se deu em algum dimensional, né? Pelo tamanho de carinho e de emoção que eu sempre sinto, tenho. Isso é o acreditar da estrela. Acredito demais naquilo que as estrelas do céu nos mostram e nos guiam, não é? Então, assim, vou continuar usando a minha estrela e achando que ela é o máximo. Aí a gente vai 8, 9, né? É aqui embaixo, inclusive. Teria que colocar um pouco mais abaixo, mas estou pondo aqui para caber. O reflexo nas águas. Qual é a imagem minha que preciso transformar para crescer? A imagem talvez tristonha, confusa, paranormal, psíquica. Talvez eu tenha que transformar essa imagem, não é, de forma a que as pessoas compreendam que esse não é bem o meu lugar, apesar de que eu tenho um lugar aqui, né? Se a gente for pensar nas percepções extrasensoriais, dizer que eu não seja intuitiva, que eu não seja sensitiva, que eu não receba de vez em quando umas dicas e tal, é mentira. Foi o tarô quem mais me treinou a isso tudo, sem sombra de dúvida. Mas aqui, né, eu preciso transformar essa imagem da lua no sentido da lua positiva. Vamos lá, né? Trabalhar com a minha autoimagem, com o meu ego, crenças limitantes que precisam ser dissolvidas. Maravilha, vou olhar a lua e vou olhar exatamente o que esteja aqui, mas eu continuo detestando thrillers, entendeu? Sabe? A conexão o tempo inteiro do tarô, não só com os biscates ou com as safadezas, ou então a conexão do tarô ou com mesmo com a mediunidade, a espiritualidade, mas não colocando a habilidade junto, né? Aqui tem discussões, tem questões profundas para eu dar uma olhada. Bom, a luz da estrela está aqui. A gente vai procurar agora. Não, esse aqui era o reflexo das águas, a imagem que eu preciso mudar. Tá bom. 10, a luz da estrela. Qual é a mensagem final de esperança e direção? Aqui. Ai, que beleza! Fala a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade, Fê. Fácil. Fácil, posso até não agradar, mas que juro que eu falo. Né? Posso não ser aquela que agrada, mas o que as cartas me mandam, eu replico e tá tudo certo. Assim como na vida, no caminho da estrela, no destino, a minha maior bênção é jogar limpo, é jogar na verdade, é jogar com parcerias, é fazer parcerias de valor ao longo da vida, daquelas que a gente sempre vai levar com muito respeito e carinho, não importando a distância ou as dificuldades que às vezes aparecem no meio, né, dessas relações. A vida com fé, onde é que a vida foi preservada e merece a minha fé, eu mereço acreditar. Olha lá que lindeza, tá o meu anjo guardião da temperança, dizendo: pois é, ali foi preservado em nome dos anjos a mediação, a diplomacia, a tranquilidade, o saber levar, o saber trabalhar a arte da alquimia para transformar chumbo em ouro. Maravilha, aqui a gente fez serviço direito. E puxando daquele baralho, né, da roda do ano, que é lindo, né? Ele é muito bonito. Olha que delícia de as. O as de ouros, gente. Olha que lindeza. Lindo, né? Adorei, com uma coisa taurina
aqui, lembrando do quanto a fartura, a abundância, a prosperidade, a persistência, a perseverança, a manutenção das ideias, a teimosia no lado do bem, né? Do quanto isso continua me dando energia junto com a diplomacia e a transparência e a mediação da temperança para aquilo que é a minha fé e a minha esperança. Beleza? Andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô, belerê. Então, pronto. Terminamos uma abertura linda, gostosa, bacana, que dá para você fazer aí, dá para fazer para alguém, não é? Olha que abertura mais legal, muito legal. Então, a gente vai lembrar para vocês de que amanhã, aqui no 365, uma nova jogada. Então, não me abandona, fica aí que amanhã a gente joga de novo. Nós vamos jogar o quê? A Lua. A Lua, e quando ela roda. Bora? Bora para aqui no 365 a gente faça, então, mais uma abertura amanhã. Aquele um beijo, um queijo e um tarotê para todos vocês. Valeu!